Olá, alunos novos de colégio, professor Lennon, professor de ciências. Vamos hoje para a nossa oitava aula, dando continuidade ao assunto de vírus. Lá na nossa última aula, nós trabalhamos a estrutura, a forma que um vírus tem. Nós trabalhamos as diferenças entre os tipos de vírus, e isso está relacionado às proteínas que eles possuem, que são proteínas como se fossem marcadores, que colocam alvo nas células que querem. E trabalhamos também os tipos de reprodução que acontece em vírus. Para a nossa aula de hoje, então a gente vai trabalhar as doenças causadas por vírus. Bom, toda doença que ela é causada por vírus, ela recebe uma denominação, e essa denominação significa virose. Tá? Então, toda virose, ela é causada por vírus. As viroses, elas atacam as defesas do corpo. Então, sempre uma virose, ela busca o sistema de defesa do corpo, ataca o sistema de defesa do corpo, que é o que a gente conhece por sistema imunológico. Isso ataca a nossa imunidade. A nossa imunidade, ela utiliza, para aprender a se defender, ela utiliza as proteínas de vírus, dos próprios vírus, ou de vacinas que nós criamos. Bom, essas vacinas, então, elas podem ter um efeito, uma característica mais atenuada, ou seja, ela é mais fraca, atenuada, ou ela pode apresentar o vírus não mais fraco, mas sim o vírus morto. Em ambos os casos, as vacinas, elas utilizam, usa as proteínas dos vírus, que é a forma como os vírus, eles identificam as células que eles querem atacar. Viroses, existe muitos tipos dela. A gripe é um tipo de virose, a cachumba, a rubéola, a poliomielite, conhecida também por paralisia infantil, hepatite, o próprio Covid-19, né, o coronavírus. Então, a principal forma de infecção relacionados a seres humanos, a principal forma de infecção é através do contato com pessoas doentes. Então, quais daquelas viroses que a gente comentou antes, elas têm esse tipo de relação? A gente tem a poliomielite, anota junto comigo aí, poliomielite. A gente tem o sarampo, a gente tem a gripe, conhecida gripe nossa, a gente tem a hepatite, forma infecciosa, a raiva, a catapora, ou conhecida também por varicela, cachumba e, o Covid-19, conhecido também por coronavírus. Bom, mas não é esse o único tipo ou a única forma de infecção. Existem alguns tipos de doenças em que a pessoa ela se contamina através da água. Ou existem alguns tipos de doenças em que a pessoa ela se contamina através de alimentos contaminados também. Coloquei aqui essas doenças e os principais sintomas, aquilo que a pessoa sente quando ela adquire essa doença. A gente tem ali a gripe, que ela ataca as vias respiratórias, ela causa febre, dores musculares e mal-estar. A gente tem o sarampo, que ele causa dor de garganta,
dor nos olhos, febre, apresenta grandes manchas avermelhadas na pele. A gente tem a poliomielite, que ela causa uma lesão no sistema nervoso e, por consequência disso, gera uma paralisia, gera uma impossibilidade de movimentação dos membros inferiores, ou seja, para baixo da cintura. A gente tem a cachumba, que ela causa febre, ela causa falta de apetite, dores abaixo da orelha, que geralmente fica também, é a região onde estão as glândulas salivares. A gente tem a rubéola, que ela causa febre, mal-estar e manchinhas menores na pele. A raiva, que ela está relacionada a outros organismos, a outros animais, que ela causa dores de cabeça, dificuldade em respirar e engolir, e fotofobia. Eu vou destacar isso daqui, pessoal. Fotofobia é quando a pessoa ela não consegue ficar em um ambiente onde a iluminação é muito forte, ela sente dores nos olhos, certo? Então, fotofobia, toda fobia é o medo de alguma coisa, certo? Algumas são o medo mesmo, uma resposta, medo, ou é uma sensação, ou seja, a fotofobia é a pessoa que ela não consegue ficar em ambientes muito iluminados. Hepatite A, que causa a icterícia. A icterícia é quando a pessoa ela tem um problema hepático, um problema no fígado, e isso gera aquele aspecto amarelado na pele, seja na pele ou nos olhos, a urina escura e problemas no fígado, e a catapora, que são as bolinhas vermelhas que soltam aquele líquidozinho, e esse líquidozinho é o que contamina as pessoas. Outras doenças que são muito importantes em se falar é a AIDS. A AIDS, ela significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que, se a gente fosse colocar a sigla em inglês, ela seria, então, SIDA, tá? Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, certo? Bom, a AIDS, ela tem como principal forma de infecção o contato sexual, seja através da troca de fluidos, ou, além disso, também tem o compartilhamento de seringas, o contato com o fluido sanguíneo. O vírus que causa a AIDS, ou seja, a AIDS é a doença, mas quem causa o agente etiológico é o vírus HIV. E o que a AIDS faz? Ela faz com que as nossas defesas, aquelas células que ficam lá no sistema imunológico, os anticorpos, eles não consigam trabalhar de uma forma correta. Eles estão lá, mas eles estão impossibilitados de agir. Ou seja, a pessoa não tem defesa. Qualquer agente etiológico, lembra que a gente falou na última aula, qualquer agente etiológico que entre e cause uma doença, ele mais facilmente vai conseguir se instalar em uma pessoa com imunodeficiência do que em uma pessoa sadia, certo? Então, ele atinge aquelas células, aquelas estruturas que a gente chama de anticorpos, certo? Outra doença interessante em se comentar é a dengue. A dengue, ela é a doença, ela tem uma fonte viral, mas essa fonte viral não é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue é aquele organismo que ele pega a doença e ele carrega a doença. Então, ele não é o causador da dengue, mas ele é o vetor, aquele que carrega, aquele que transmite, certo? Então, o principal vetor é o inseto, o mosquito. Esse mosquito, ele se chama Aedes, Aedes, né? Ou Aedes aegypti, Aedes aegypti, certo? Em alguns casos, quando a pessoa ela se infecta pela segunda vez, pode acontecer um caso de dengue hemorrágica, ou seja, a pessoa ela tem hemorragias internas, certo? E isso além das dores musculares que ela tem,
ela tem essas hemorragias, ela tem dores, vômitos, em alguns casos, náuseas e febre. Copia tudo junto comigo, viu? Outra doença que está relacionada ao mesmo vetor da dengue é a febre amarela. Escreve junto comigo aí. Febre amarela. O mesmo vetor da dengue. Vou botar assim, ó, igual vetor dengue. A gente entende que é o mesmo, é igual, é o mesmo vetor, é o mesmo inseto, o Aedes aegypti. Existem alguns estudos que trazem que existe uma outra espécie, o Aedes albopictus, também pode carregar, mas o principal, pelo menos no nosso país, é o Aedes aegypti. E essa doença, ela tem uma taxa de mortalidade bem maior, ou seja, em torno de 40% morrem, ok? E são os mesmos sintomas: dores musculares, náuseas, febre. Então, para a gente concluir a nossa aula, ainda falta falar sobre vacinação, certo? Na vacinação, ocorre que a pessoa ela recebe uma pequena dose do vírus, né, como a gente falou antes, do vírus atenuado, certo? Ou até mesmo o vírus morto. Isso vai fazer com que o organismo da pessoa ele seja estimulado a produzir anticorpos. Então, a vacinação serve para que aconteça um estímulo na produção dos anticorpos, ou seja, para aumentar a defesa do organismo, dos anticorpos. Então, para aumentar a resposta imunológica. Então, toda vacina ela é importante. A gente tem várias campanhas de vacinação, desde a campanha que faz a vacinação lá nos primeiros dias de vida, até as que ao longo da vida, até ficar bem velhinho, a gente tem que tomar. E isso tudo está relacionado para fazer com que o nosso corpo ele seja estimulado a produzir anticorpos. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.